Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou falar de uma das causas mais profundas da nossa autossabotagem. Não é falta de força de vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre os três cérebros que comandam a nossa vida. Você já ouviu falar sobre esse assunto da neurociência? É um assunto muito estudado pela neurociência. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a divisão do cérebro, né? Tem três estruturas principais aí que se desenvolveram ao longo da nossa evolução como seres humanos. A primeira estrutura cerebral é chamada de cérebro reptiliano. É o cérebro mais primitivo que a gente tem e é o cérebro responsável pelas nossas funções básicas de sobrevivência, como, por exemplo, respirar, fugir, atacar, dormir, se alimentar, se reproduzir. E ele age automaticamente, ele é o cérebro que grita conosco: corre, se protege, não muda, é perigoso. E é por isso que muitas e muitas vezes, mesmo quando você sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, mas você acaba não fazendo por conta desse cérebro. Ele acaba protegendo você para sobrevivência e para autorreprodução. O outro cérebro é o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Nele tem uma estrutura chamada hipocampo, onde a gente guarda as nossas memórias e tem também a amígdala cerebral. Acontece que o hipocampo ele funciona muito bem depois dos 5 anos de idade. Antes, os traumas e as nossas vivências mais fortes e as emoções ficam todas gravadas ali na nossa amígdala, principalmente da nossa primeira infância, né? E é no cérebro límbico que vivem os nossos traumas, as nossas dores não curadas, as lembranças afetivas também, as memórias, as nossas memórias. E esse cérebro, ele é responsável, ele regula o nosso sistema imunológico, o nosso sistema hormonal, o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema nervoso simpático, o parasimpático, né? Ou seja, o que acelera o corpo, o que freia o corpo. Ou seja, o seu corpo sente o que a sua mente viveu. E por fim, nós temos o outro cérebro, que é o cérebro mais novo, é o neocórtex, é o nosso cérebro racional. Ele planeja, ele analisa, ele decide. E é aqui que você diz: eu quero mudar, eu quero emagrecer, eu quero ter sucesso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. E se lá atrás, no cérebro límbico ou no cérebro reptiliano, há um registro de que mudar é perigoso? Aí o que acontece? Você acaba se sabotando. O seu corpo acaba travando uma batalha. É o que os psicanalistas falam de dupla mensagem, né? Você adia, você procrastina, você desconecta de você mesmo. E onde entra a psicanálise em tudo isso? O Freud, ele nos ensina que a primeira infância molda quem a gente é. É nesse período que a gente constrói toda a nossa base emocional e a nossa memória evocativa, ela só começa a funcionar muito bem depois dos 5 anos. Antes é só mecanismo de sobrevivência e fica tudo registrado, só que a gente não lembra. Então, tudo que a gente viveu com os nossos pais, os nossos cuidadores, todos os nossos traumas, todas as nossas rejeições, todo o excesso ou ausência de afeto,
Tudo isso fica guardado no nosso cérebro límbico, nessas estruturas que eu falei para você, na amígdala cerebral, né? Chama amígdala porque ela tem forma de amêndoa, né? Não é a amígdala daqui, não. É uma amígdala que fica. E o sintoma de tudo isso, né, é apenas a ponta do iceberg. E a constelação familiar sistêmica, né, na visão do Bert Hellinger, o que não está integrado na infância ou no sistema familiar acaba se repetindo. Isso é chamado de repetição de padrões, né? Então, crenças, traumas, padrões emocionais que vêm dos nossos pais, avós ou até mesmo de bisavós que ficaram armazenados como lealdades inconscientes no nosso campo familiar. E isso fica registrado no nosso sistema, no nosso cérebro límbico, né? O nosso cérebro reptiliano. E é como se o cérebro límbico carregasse não só as nossas memórias, mas as dores não resolvidas do nosso sistema todo, porque vem por carga genética tudo isso, né? Então, você deseja algo com o neocórtex. O nosso neocórtex é o responsável pelos nossos desejos, a nossa força de vontade. Só que lá dentro, o límbico e o reptiliano, os nossos cérebros mais antigos, né, ficam falando conosco. É perigoso, isso não é para você, você está traindo alguém ao ser feliz, né? As lealdades sistêmicas, né? E assim nasce essa questão da dupla mensagem dentro de nós. A gente quer uma coisa, mas o nosso cérebro comanda a gente para fazer outra coisa. Você quer, mas não consegue. Você sonha, mas você se sabota. Você sente culpa por viver o que os seus ancestrais não viveram. E qual que é o caminho? O primeiro passo é a gente reconhecer. Por isso que eu digo sempre, né? Ampliar a consciência é algo muito poderoso para a nossa vida. O segundo passo é sempre nós vamos ter uma criança ferida dentro de nós. Então a gente tem que acolher essa criança com muita empatia. E terceiro é a gente se libertar e ter consciência. Isso acontece quando a gente olha com amor para o nosso passado, quando a gente olha sem julgamento. O neocórtex nosso, o nosso cérebro mais novo, nosso cérebro mais racional, representa o nosso adulto. O nosso cérebro límbico representa a nossa criança. E o reptiliano é o guardião dos dois, né? Mas quem que está no comando, afinal? Quem que é o chefão de tudo? Talvez hoje seja o dia da gente deixar o nosso adulto acolher a nossa criança interior. E o sistema interno, ele acaba se reorganizando quando a gente faz isso. E a constelação familiar é uma ferramenta poderosíssima para a gente entender esse caminho e ampliar a nossa consciência. É isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho sobre o cérebro para você. Se esse conteúdo te tocou, compartilha, curte e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que amplie a sua consciência através desse vídeo e que você consiga abraçar a sua criança interior de uma forma que não tenha dupla mensagem dentro do seu cérebro. Acolher a nossa criança interior e fazer o adulto comandar a nossa vida. Isso é equilíbrio. É isso, galera. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E se essa mensagem tocou você, gostaria que você desse uma força para o nosso canal e compartilhasse esse vídeo
com alguém que está precisando dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.